Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em algumas ideias de um dos pensadores mais provocativos do Brasil, Mário Sérgio Cortella. Um mergulho necessário, eu diria. Com certeza. A nossa base aqui é o livro dele Não Nascemos Prontos. É uma coletânea, sabe? De ensaios bem curtos, mas que tem uma força, uma capacidade incrível de tirar a gente do piloto automático. E a ideia é justamente essa, né? Explorar algumas dessas provocações. Exato. A nossa missão é entender por que, para ele, a insatisfação pode ser algo bom, uma virtude. E como esse nosso mundo moderno, super acelerado, nos desafia de um jeito que a gente nem sempre para pensar. E para começar, eu queria usar uma frase que o próprio Cortella usa como chave para o livro. Uma frase do Guimarães Rosa que é: "O animal satisfeito dorme", Essa frase é perfeita. É o coração de tudo. né? Sim, porque ela vai direto no que ele chama de monotonia existencial. Parece uma coisa simples, até óbvia, mas é um alerta, sabe? Contra a acomodação. A ideia é que a nossa energia para viver, para criar, para mudar, começa a morrer quando a gente fica satisfeito demais. Mas espera aí, isso parece meio contraintuitivo? A gente passa a vida toda buscando satisfação, não é? No trabalho, nos relacionamentos. Claro! O objetivo não é se sentir satisfeito. Cortella está dizendo que a gente deveria viver sempre insatisfeito, só como uma receita para ansiedade. Então, essa é a provocação. Ele não fala daquela insatisfação que corrói, da angústia. Ele vira o conceito de cabeça para baixo. Pensa no trabalho. Ok? Seu chefe chega e diz: "Olha, tô muito satisfeito com o seu trabalho." É um elogio, claro, mas o Cortella convida a gente a pensar no que vem depois disso. Não só a meio como um ponto final, tipo, você chegou no seu limite, nada de novo pode vir de você. A satisfação, nesse sentido, ela fecha uma porta, ela conclui. Entendi. É uma satisfação que paralisa, que te acomoda. Exatamente. Ele diferencia isso do que a gente podia chamar de insatisfação positiva. Sabe aquela sensação quando você termina um livro incrível? Sim, ou um filme ótimo. Isso. Você não se sente mal, pelo contrário, mas fica aquele gostinho de quero mais. Você não queria que acabasse. Pois é. É essa fome, essa insatisfação que move a gente. É o motor da curiosidade, da arte, do crescimento. O animal satisfeito dorme, mas o ser humano insatisfeito, ele sonha, ele cria, ele busca. E isso conecta perfeitamente com o título do livro. Não nascemos prontos. Faz todo sentido agora. Ele diz que a gente não é como, sei lá, uma geladeira, que sai da fábrica pronta e só se desgasta. A lógica humana é o contrário. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. A metáfora que ele usa é brilhante. Ele diz: "Eu, no ano que estamos, sou a minha mais nova edição." Revista e às vezes um pouco ampliada, é uma imagem poderosa. Muito. E a implicação disso para a vida, para o aprendizado é gigante. Pensa naquele desejo de nascer sabendo. Parece ótimo, né? Mas seria uma prisão. Se você nascesse sabendo tudo, só poderia repetir o que já sabe. Para sempre? Para sempre. Não teria espaço para criar, para se espantar com o novo. É a nossa condição de inacabados que nos dá a liberdade de inovar, de enfrentar o inédito. Quer dizer que aquela ansiedade que a gente sente por não saber tudo, por estar sempre aprendendo, na verdade não é um defeito. De jeito nenhum. É a nossa maior qualidade, o que nos mantém vivos. É exatamente esse o ponto. Aceitar que somos obras em andamento é libertador. Tira aquele peso da perfeição e coloca a gente no caminho do aperfeiçoamento, que é muito mais dinâmico. Mas essa ideia de estar sempre se fazendo vai totalmente na contramão do ritmo do mundo hoje, né? Totalmente. A gente tem que estar sempre pronto, com a resposta na ponta da língua, tudo para ontem, o que me leva a outro conceito do livro que eu achei fascinante: a tacocracia. A tirania da rapidez. É um termo ótimo que ele criou para descrever essa nossa sociedade que é governada pela velocidade. E os exemplos que ele dá são do dia a dia. Sim. A gente não olha mais para o relógio para saber as horas. A gente olha para ver quanto tempo falta para o próximo compromisso. A pressa virou o principal critério de qualidade. Se é rápido, é bom. É impressionante como isso se infiltrou em tudo, até o lazer. Tem gente que maratona a série com a sensação de que precisa terminar logo para não ficar de fora da conversa.
Onde fica o prazer nisso? Vira só mais uma tarefa. Perfeito. E o exemplo da alimentação que ele usa é emblemático. O fast food é a vitória da praticidade sobre a experiência. Uhum. Ele cumpre a função, te alimenta, mas anula o prazer da refeição, a convivência. E isso nos leva à pergunta central que o Cortella faz. Ganhamos tempo, mas o que fazemos com o tempo que ganhamos? Boa pergunta. E ele dá uma pista quando lembra a origem da expressão curriculum vitae. Em latim, é o percurso da vida. Hoje, a gente transformou em a vida em correria. E essa correria nos joga direto para o olho do furacão digital, né? No capítulo O Naufrágio de Muitos Internautas, ele faz uma distinção que hoje é vital. A diferença entre informação e conhecimento. Ah, sim. A internet é a maior fonte de informação da história, não dá para negar. Mas informação por si só não alimenta. Não alimenta e pode até afogar. Transformar esse oceano de informação em conhecimento exige algo que a velocidade tira da gente. Tempo para refletir, critério para selecionar. Conectar os pontos. Exatamente. Conhecimento não é só acumular dados, ele é seletivo. A analogia que o Cortella usa é a de entrar numa livraria gigante sem saber o que você quer. O resultado é pânico. É pânico, uma sensação de dívida, de que você nunca vai dar conta de ler tudo aquilo. Essa imagem do naufrágio me marcou muito. É exatamente essa sensação. Uma dívida infinita. Você abre o navegador para pesquisar uma coisinha e quando vê, está se afogando em 1000 abas, com uma ansiedade. E é aí que ele cita a passagem clássica de Alice no País das Maravilhas, quando Alice está perdida e pergunta para o gato qual caminho seguir. A conclusão do Cortella é brutal e precisa. Sem critério, sem uma pergunta para guiar a busca, a maioria das pessoas não navega na internet. Elas naufragam. E esse naufrágio de informação, essa velocidade toda, parece ter um efeito colateral terrível na nossa memória. Com certeza. Cortella fala sobre como grandes notícias, eventos que chocaram o mundo, simplesmente desaparecem da nossa cabeça muito rápido. Ele cita o tsunami de 2004, a ovelha Dolly, a queda do Muro de Berlim. Os detalhes se perdem, as datas se confundem. É uma amnésia coletiva acelerada. E isso levanta uma questão que ele propõe que é muito interessante. Por que, muitas vezes, a gente se lembra com mais clareza de eventos bem mais antigos, como o fim da Segunda Guerra, do que de algo que aconteceu, sei lá, há 5 anos? Pois é, por quê? É só o volume de notícia ou tem algo mais? A análise dele é que no passado, mesmo com menos tecnologia, havia maior possibilidade de acompanharmos os fatos sem que nossa memória fosse atormentada por uma sucessão veloz de ocorrências fugazes. Em outras palavras, dava tempo para a poeira assentar. Dava tempo de conversar sobre o assunto, de refletir. Hoje uma tragédia é atropelada pelo próximo escândalo que é substituído pela próxima crise. Não dá tempo dos fatos virarem memória viva. Viram só informação descartável. É como se, ao perdermos tempo para processar o mundo, a gente também perdesse tempo para processar a nossa própria vida. E isso me leva à reflexão que ele faz sobre a perda dos rituais. Principalmente os de despedida. Isso. No capítulo Descanse em Paz, ele descreve como eram os velórios antigamente. Eram pausas obrigatórias. A vida parava. As pessoas viajavam longas distâncias não só para se despedir, mas para cuidar de quem ficava. Havia um tempo para o luto, para as histórias. A própria palavra cemitério, ele lembra, significa dormitório. Exato. Havia um respeito pelo tempo do luto. E o contraste com hoje é gritante. A morte virou mais um evento para ser gerenciado com eficiência. Tem que ser rápido, prático, para não sofrermos muito. Para voltarmos logo à vida normal. Cortella até ironiza com a ideia absurda de um velório drive-thru. Parece piada, mas é o ponto final dessa mentalidade. E essa perda é profunda. Cuidar dos nossos mortos é uma das mais antigas manifestações de civilização. É o que nos diferencia. Quando a gente acelera o luto, a gente perde a oportunidade de meditar sobre a nossa própria finitude e, por consequência, sobre o valor da vida. E aí ele usa uma citação que é... devastadora. Do Gilbert Cesbron, sim. E se fosse isso, perder a vida? Fazermos a nós próprios as perguntas essenciais,
um pouco tarde demais. Essa pergunta é um soco no estômago. E ela conecta tudo. A falta de tempo, o excesso de informação, a perda dos rituais. Tudo isso nos impede de fazer as perguntas essenciais, o que me leva direto à maior pergunta de todas: a busca pela felicidade. E o Cortella usa uma tirinha da Mafalda que é simplesmente genial para começar esse papo. É clássica. A Mafalda vai no chaveiro e pede com toda aquela seriedade infantil dela. Queria uma chave da felicidade. E o chaveiro, muito sábio, responde: Traz o modelo. essa pequena anedota destrói a ideia de que a felicidade é um produto padrão, algo que se compra, que tem uma chave universal. Certo. Então, se não tem chave nem modelo, o que a gente busca? Cortella dá alguma pista do que seria essa felicidade segundo os pensadores que ele estuda? Ele sugere que talvez o erro esteja na pergunta. A gente trata a felicidade como um destino, um lugar aonde se chega. Os pensadores que ele revisita, desde os gregos, apontam para outra direção, Que seria? que a felicidade talvez seja mais a jornada do que o destino. Um estado de espírito, como tranquilidade, uma forma de estar no mundo e não um objeto para se ter. A busca incessante por ser feliz talvez seja, ironicamente, o que mais nos afasta dela. E essa jornada, essa busca é intransferível. Isso me lembra de outra citação do livro, do Marcel Proust, que diz que a sabedoria não se transmite, é preciso que a gente mesmo a descubra. Depois de uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar, não tem atalho. Exato. Isso nos traz de volta num círculo perfeito ao nosso ponto de partida. Para fechar, Cortella apresenta a definição de sabedoria do antropólogo Levi Strauss. Para ele, o sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, é o que formula as verdadeiras perguntas. Olha como tudo se amarra. Sim, a sabedoria não é ter as respostas prontas, mas manter viva a capacidade de questionar, de se indignar. É aquela insatisfação produtiva que nos mantém no caminho. Então, depois de toda essa conversa, o que fica é que as provocações do Cortella são um chamado para a gente sair do piloto automático. Um convite para nos vermos como seres em construção, para desconfiarmos da velocidade como valor absoluto e para resgatar o tempo para transformar informação em conhecimento. E convivência em conexão. É um chamado para cultivarmos as perguntas. Exato. E é fundamental entender que o livro não é um manual com respostas. O próprio título Provocações já diz tudo. São ferramentas para a gente questionar nossas próprias certezas. E para a gente deixar um último pensamento, tem uma provocação dele que eu achei muito forte, sobre destino e liberdade. Ele nos alerta contra a resignação. Que ele chama de cumplicidade. Isso, aquela ideia confortável de que o destino já está escrito, de que as coisas são como são. Isso tira da gente a responsabilidade de agir. E a reflexão final, que amarra tudo, vem de uma ideia que Cortella cita do Denis de Rougemont. Ele diz que a decadência de uma civilização começa quando as pessoas passam a perguntar o que irá acontecer, em vez de... O que eu posso fazer? Exatamente. A primeira pergunta é a de um espectador. A segunda é a de um protagonista. Então a provocação que fica para quem nos ouve é: qual dessas duas perguntas tem guiado nossas escolhas ultimamente? E, mais importante, qual delas a gente quer que defina o futuro que estamos construindo?